Tricotar. Oferecimento. Alhambra Móveis, 40 anos cada vez mais nova. Clínica Mitra, a melhor equipe de medicina integrativa. Referência em terapias injetáveis e hormonais. Olá, seja muito bem-vinda e também muito bem-vindo a mais um Tricotar. Toda terça-feira às 5 da tarde, um programa inédito para você aqui na TV Cultura Litoral. E no programa de hoje nós vamos falar sobre métodos, o poder dos métodos para transformar resultados. Fica comigo que está começando mais um Tricotar. Começando o nosso Tricotar de hoje. Hoje vamos falar sobre método. Método é liberdade? Será que dá pra gente colocar método em tudo? Mas antes, deixa eu apresentar para vocês as minhas convidadas de hoje. Doutora Roseli Andrade, nossa dermato, seja bem-vinda. Tem muito método aí dentro do trabalho, da vida? Tem. Métodos e processos são as coisas que eu mais amo como virginiana. É virginiana. Doutora Luciana Kirsten, a nossa nutricionista. Seja bem-vinda, Lu, também. Obrigada. Amo o método. Amo. Já que o coração já até acelerou quando a gente já começou a conversar aqui antes. Eu tô com medo de vocês. Madame Retratos, nossa fotógrafa. Seja bem-vinda, Madame. Obrigada, Van. Eu tô assim, vendo essa animação, eu não sei se eu sou do método, não é do clube? Não, acho que não. Aliás, deixa eu elogiar esse look, é look exclusivo e autoral. Tá vendo? Magnólia Camargo. Incrível, parabéns, tá Obrigada. E a nossa convidada de hoje é a Maricota, que ela é especialista em métodos. Ela é fundadora e CEO da Além da Voz, tem mais de 8 anos de experiência em criação de métodos, linhas editoriais e produtos que impactaram o mercado. Já produziu mais de 1000 conteúdos para os maiores empresários do digital do Brasil, como Joel J, Caio Carneiro e Flávio Augusto, e eu tive o prazer de tê-la como aluna na faculdade. Seja bem-vinda. Obrigada. Prazer ter você aqui. É um prazer estar aqui também, poder compartilhar um pouco do conhecimento e espero poder contribuir com vocês e com o pessoal aqui, o público que está assistindo. Mari, eu vou começar perguntando um pouquinho da tua trajetória para você contar, porque tem uma formação aí em educação física e como é que você foi cair em métodos? Na verdade, primeiramente eu me formei em administração de empresas, me especializei em comércio exterior, depois eu fui para a educação física, onde eu fui sua aluna, né, na graduação, cheguei a cursar também mestrado de engenharia mecânica. Olha aí, Porém, olhando para minha trajetória, eu sempre tive relação, assim, envolvimento com métodos, né? Sempre criei método para tudo. E você também tem método, sim. Depois você vai perceber que a gente utiliza método no dia a dia o tempo inteiro. Mas, assim, o meu primeiro contato com método foi quando eu fiz um curso de avaliação postural, que foi antes de eu entrar para a graduação de educação física. Eu peguei o conhecimento do curso, só que assim, eu tenho um padrão, né, que é sair do padrão, né? Legal. Então, assim, eu nunca quis ser só mais uma, independente da minha área de atuação. Então, eu peguei o conhecimento, criei um método em cima e eu aplicava nos meus atendimentos de avaliação postural, trabalhei com massagem, quick massage, também criei método exclusivo para isso. Depois eu fui sócia de uma assessoria esportiva aqui de Santos, para quem mora aqui é ATP, e também foi um método que foi criado, e isso já tem mais de 8 anos, né? E durante a graduação também, né? Criava métodos para auxiliar os meus colegas de turma, nas monitorias de atletismo, anatomia, e aí foi indo um método atrás do outro. Tá, legal que hoje você consegue identificar e ter isso com muita clareza, mas eu acredito que não foi assim de um dia para o outro que você identificou isso. Não foi, inclusive, eu até pensava que, meu Deus, eu não sou bom em nada, porque tudo que eu faço bem com excelência e rápido.
Mas aí eu pensava, meu Deus, eu vou dar aula de anatomia, eu consigo dar com excelência e aprendo rápido. Eu vou dar aula de fisiologia, consigo entender, entendo rápido. Eu vou fazer um equipamento lá para auxiliar os alunos, eu consegui montar, foi teoricamente fácil para mim. Então, assim, tudo que eu faço de certa forma com facilidade, rapidez e excelência. E eu pensava, meu Deus, eu sou generalista, eu não sou boa em nada. Até que eu fui vendo essa clareza, obviamente também o Joel ajudou muito, né? Naquela questão que ele fala muito do talento, para você identificar seu talento, buscar seu propósito. E aí eu fui vendo que eu consigo fazer tudo com facilidade, rapidez e excelência, porque tudo eu observo, identifico o modelo mental, entendo o padrão, crio um método e consigo replicar. Por isso que fica fácil, de certa forma. Mas não foi fácil de entender isso, não. Doutora, na sua vida, e você tem uma clínica, eu acredito que lá você tem métodos e processos para você também conseguir, acho que expandir, né? É engraçado, ela falando, me trouxe uma lucidez que eu nunca tive. Porque assim, como que a gente consegue dar conta de tantas áreas? E eu sou bem multiuso. E aí você fica pensando, tá, mas por que para mim é tão fácil e por que para o outro não é? Então, onde tá isso? E aí eu percebo que, assim, eu sou uma pessoa que é assim, assim, assim para chegar nisso. E aí você consegue... Interessante isso. Olha, eu também... Você é metódica. Eu sou muito metódica, porque isso para mim facilita o meu entendimento. E eu abro muitas funções, então tem a maternidade, tem uma clínica com 12 funcionários, eu dou palestras no Brasil, agora eu estou falando sobre, além de gestão administrativa, porque 25 anos de consulta, e como que eu cheguei nisso tudo? E foi intuitivo. Por que para mim foi intuitivo? E eu sempre falava intuitivamente. Então, assim, você trazer isso, vou conversar mais com você depois dos bastidores. Porque, assim, o que eu posso ainda ampliar em cima disso? Certeza. Porque eu sempre fiz isso sem saber que era isso, como você. E dá certo por quê? Porque é nato nosso entender dessa forma e organizar dessa forma. Mas quem não tem pode ser treinado a. E eu trago a pessoa que às vezes eu tenho na minha equipe que tem dificuldade e eu falo, vem cá, ó, é assim, assim, assim. Porque você pode ser naturalmente bom nisso ou você pode ser treinável. Com certeza. Então eu acho que a gente que faz isso naturalmente, ensinar, né, e de alguma forma dar essa oportunidade para quem não tem essa coisa do processo, desenvolver. Muito 10. E principalmente quando é muito fácil. É mais difícil a gente identificar isso. Comigo aconteceu na comunicação. Era tão fácil que eu jamais me imaginava trabalhando com comunicação. Só que para algumas pessoas é muito mais complicado, é muito mais difícil. Eu não sou uma pessoa metódica como você. Eu sou mega organizada no trabalho, mas eu não aplico, eu acho, não sei. Talvez você aplique e não saiba. Eu acho, não falo mais nada de métodos. Ô Lu, e você? Como é que é o teu dia a dia e vendo esse tema de métodos, você acha que tem? Eu sou apaixonada por método. Eu sou apaixonada por praticar metodicamente as ações, porque você visualiza resultados num tempo mais curto, você alcança isso e você motiva outras pessoas. Porque quando você repete, aquela repetição, para algumas pessoas é chato, é monótono, mas não é. O método, ele bem aplicado, né, bem consciente, ele traz para as pessoas, estou falando dos meus pacientes, né? Eu tenho muita dificuldade quando eu vou para fora, quando eu vou para um restaurante, o que eu faço, o que eu como. Tem um método para você fazer essa escolha. Tem uma direção. É muito difícil quando eu vou numa festa, quando eu vou socializar com a família, tem um método para você fazer suas escolhas. E no dia a dia é isso também, praticar atividade física, né? O que é muito fácil pra gente, para algumas pessoas é um sacrifício absurdo, mas também tem um método para que tenha essa motivação, né? Que a gente até estava falando no outro programa sobre a disciplina. Então, trazer a consciência da disciplina e aplicar o método. Eu vou pedir para a gente dar um passinho para trás e pedir para você, como é que você define método? Até para a gente caminhar mais para frente. Tá, o método é um caminho, um passo a passo que vai te levar de um ponto A para um ponto B, simples assim. E inclusive, né, que você estava comentando que queria até uma dica, vou até deixar uma dica aqui
que é bem simples e vocês conseguem replicar para qualquer coisa na vida, inclusive você que está querendo escrever um livro, se você pegar esse conceito macro e aplicar, seu livro vai sair facinho, você vai ver. Então, assim... Caneta cadê a caneta, Soltou gente? Pra ouvidos, gente anotar. Então, assim, a gente tem que primeiro identificar, qual é o objetivo que você quer usar o seu método. Pode ser para um atendimento, para seguir um plano alimentar durante uma viagem, pode ser para a escrita de um livro, para um programa da televisão, para criar um produto, um serviço novo, por exemplo, qualquer coisa, para qualquer coisa. Então, assim, primeiro, qual é o objetivo? Vamos supor, é para escrever um livro, ok. Qual é o ponto A? Então, assim, o ponto A é a dor, o desejo, a necessidade, o problema que você quer resolver com esse método, com esse assunto específico. Aí você determina o seu ponto A. Aí depois, qual é o ponto B? Então, a pessoa que chega em mim para resolver esses problemas, desejos, necessidades, sonhos, ao final do meu método vai atingir qual transformação? Qual é o resultado que você quer gerar nessa pessoa, o impacto? E aí o seu método vai ser o passo a passo para você sair desse ponto A e chegar nesse ponto B, simples assim. Porém, de uma forma também para ficar mais fácil para a gente descrever, aí você começa, ok, quando eu vou falar para esse público que vai sair desse ponto A para chegar nesse ponto B, quais são os principais pilares, etapas ou passos que eu geralmente abordo sobre esse assunto? Aí você vai colocar, vamos supor que sejam 3 pilares, 4, 5, você vai colocar os pilares, e aí depois dentro de cada pilar, você começa a colocar subtópicos. Vamos supor, o meu primeiro aqui pilar do livro, né, já puxando, é sobre resiliência. Então, quando eu falo sobre resiliência, Maricota, quais são os principais subtópicos que eu abordo? Mentalidade, ambiente, enfim, aí você vai colocar. Aí o segundo pilar, foco, o que eu geralmente falo? Produtividade, gestão do tempo, enfim. E o terceiro, disciplina, hábitos, rotinas diárias e assim por diante. Aí você vai destrinchando dentro de cada pilar, passo ou etapa seu, e depois é só deixar a atividade... Aí é só. E antes de falar até o vocês entendem como ela mostra isso com uma facilidade... que é dela, gente. Ela falando, eu senti como eu fazendo um projeto de marca pessoal. É isso. Você tem um método. Você sabe que você tem um método. Dentro da Madame eu tenho muito método. Mas Exatamente. você tem ele identificado? Até 5 minutos atrás, não. Mas enquanto ela falava, é exatamente o processo que eu faço com as minhas clientes para desenvolver um projeto de marca pessoal. Precisa de método, Então, não é o seu solto. método, exatamente. Perfeito. E a gente está falando de negócios, né? Mas os métodos também podem ser aplicados aí para melhorar a nossa vida. Com certeza. Como? Aí depende do objetivo, em qual pilar da vida? É no relacionamento como marido, mulher, pai, mãe, filhos? É no relacionamento que nem nós estamos aqui agora, né, de trabalho, de negócios, networking? É para gestão do tempo, produtividade? Aí depende muito. Aí é isso que eu falei, pega esse macro, qual é o meu objetivo? Eu quero melhorar... sei lá, que nem você comentou sobre exercício, né? Eu quero começar a praticar exercício físico. Beleza. Qual é o primeiro passo, né, que eu tenho que fazer para isso? Primeiro lugar, posso falar com uma nutricionista para me ajudar no plano alimentar, porque a gente sabe que é muito mais o plano alimentar, a minha alimentação, o déficit calórico, do que a movimentação corporal em si. Então, o primeiro passo, eu vou falar com a nutricionista. Segundo passo, vou me matricular numa academia, ou posso ir na academia do meu prédio, posso ir na praia, né, se a gente estiver falando de Santos, mas eu tenho que sempre deixar acessível e que seja fácil para mim, para eu não desistir. Então, já tem gente que fala, né, já dorme com a roupa do treino, ou já deixa a roupa ali perto, sei lá, da porta, ou do lado da cama, algum lugar que você vai olhar e já vai ser um gatilho para você colocar a roupa e sair para o treino. Terceiro passo, vou no supermercado, vou comprar alimentos que facilitem o meu processo e não vou ter na minha casa o que vai dificultar meu processo. E assim por diante. Então, é o mesmo raciocínio. Primeiro traço o objetivo. Sim. Uma das grandes objeções que eu percebo nas pessoas que querem mudar hábitos e que querem avançar em qualquer área
é a questão da gestão do tempo. E eu já fiquei assim, arregalei o olho na hora que você falou sobre gestão do tempo. O que você tem para dizer para essas pessoas que usam essa objeção como uma muleta? Então, na minha opinião, quem fala que não tem tempo é porque não tem prioridade. Se a pessoa tem as prioridades, na verdade, assim, se você tem o seu objetivo, né, que está alinhado com o seu propósito, principalmente, porque se não está alinhado com o seu propósito, você sempre vai arrumar desculpas, né? Então, o seu objetivo bem definido, ele tem que estar alinhado com o seu propósito de vida e você tem que colocar como prioridade. Mas tem muitas pessoas que nem sabem identificar o que é prioridade, né? Exato. E aí, uma coisa que eu aprendi justamente com Joel, Caio, Flávio, e que eu gosto de reforçar, é que para você identificar suas prioridades, você pode identificar quais são as tarefas que mexem o ponteiro. Então, que essas são as atividades-chave, as atividades ouro, né? Então, se você definiu alguma atividade como prioridade, mas ela não mexe o ponteiro, ela não é uma atividade-chave, então não é uma prioridade. Um exemplo bem simples aqui. Antes, né, quando eu trabalhava na administração, com comércio exterior, eu trabalhava muito com e-mails e eu fazia vendas de processos de exportação por e-mail, MSN na época, né, que não tinha WhatsApp. E aí, por exemplo, uma atividade que não é chave, que não é ouro, sabe quando você recebe um monte de e-mail na caixa e você fica limpando para jogar para o spam? Isso daí não é uma atividade que mexe ponteiro. Então você tem que descartar ela do seu dia a dia. Ou você delega para outra pessoa fazer, ou deixa encher lá a caixa do spam, ou você tem que definir algum processo para que nem cheguem essas mensagens na sua caixa. Outra coisa também, por exemplo, tem o potinho assim cheio de lápis. Hoje não usa mais muito lápis, né? Mas antigamente usava muito lápis. Então, ficar apontando todos os lápis para ficar tudo bonitinho ali no potinho. Isso é uma atividade que não mexe o ponteiro. Então, já descarta, não precisa ficar apontando lápis nenhum e vai para o que importa, que é prospecção, qualificação, venda, porque venda vai colocar dinheiro para dentro, vai, né, na época era CLT, né, vai aumentar a receita e automaticamente eu posso ser reconhecida pelo meu trabalho, alguma coisa nesse sentido. Então é focar quais são as prioridades, as atividades que mexem no ponteiro. Acho que eu diria isso logo de cara, assim. Sim. E para vocês que trabalham com o público, mas vocês também têm uma equipe dentro, como é que vocês gerem não só o tempo, mas todas essas demandas também, porque deve ter método aí, né? Tem. Na clínica, eu contratei uma pessoa porque eu preciso instalar um processo e um ritual para a jornada do paciente. Então, eu quero tratar esse paciente com excelência dentro da clínica. E aí, o que acontece? Às vezes muda a recepcionista, tem que treinar tudo de novo. Então, assim, dentro de cada cargo lá dentro, tem uma folha que tem as competências dela. E isso foi um processo que você desenvolveu? Eu chamei uma pessoa porque eu falei, eu não quero ficar com isso toda vez. Perfeito. E aí, quando eu contrato, antes de contratar, eu falo, esses seriam os seus afazeres. Você compactua com tudo isso? Aí, dali, a gente parte, é claro, por um pequeno treinamento, mas o que acontecia com 12 é assim, eu não fiz. A outra não olhou, se a amostra vence mas isso não é meu. Outro dia eu chamei uma e falei, olha, tá vencido aqui, você olhou? Ai, quem faz isso? Ela falou, não sei. Falei, então vamos pegar a pasta da enfermeira 1, enfermeira 2 e enfermeira 3. Era dela para fazer, e ela tinha esquecido. Então, assim, todas elas sabem o que tem que fazer, e ao chegar na clínica, a gente também tem escrito o que o paciente chega. O paciente chega, alguém abre a porta, oferece o café e vai para a sala de foto. Isso é processual, porque a clínica tem que acontecer sempre igual. E aí eu brinco com elas que às vezes eu cobro e recobro. Gente, eu não estou te pedindo nada de novo, porque se eu fosse bipolar e cada dia pedisse uma coisa, tudo bem vocês não fazerem. Mas eu sou uma pessoa de processos, eu gosto de tudo sempre igual, isso me dá um conforto. Então, eu acho que é fácil trabalhar comigo. É difícil, porque eu sou, né, criteriosa. Mas é isso que você tem que fazer, tá escrito, foi combinado. Como que você chega no final do dia e eu vou te perguntar e você não sabe a resposta? Então, eu acho que isso é interessante para todo mundo. Dentro de casa, você só tem uma funcionária? Anota.
É isso que tem que ser feito, porque às vezes você fica naquela cobrança, mas eu esqueci. Então, esqueceu porque a gente não combinou, mas pode esquecer, não tem problema, mas vamos relembrar? Então, eu acho que isso é importante para mim nesse sentido. E aí, o que acontece para mim é a vida pessoal. Eu tenho que dividir o meu tempo, e a gestão do tempo para mim, hoje mesmo eu falei para administradora, eu tô precisando dormir menos, porque... E aí eu me pego, a hora que você falou dos tirar os e-mails, gente, quando eu vejo o número 37 de mensagem, e aí se eu não eliminar rápido, nem leio, tem umas que eu olho lá e só elimino, pra ficar no zero, aquilo me dá um prazerzinho, então eu tenho que deixar acumular. Eu preciso melhorar isso. Porque você entendeu? Porque eu não sei o que é prioridade e o que não é, mas aí quando eu olho o que não é, eu... Mas assim, por exemplo, essas mensagens... são spam, né? Provavelmente. Não. Não? Não. Não são importantes, então. Nem todas. Tem grupo do não sei o que tá falando alguma WhatsApp. coisa. Tem a minha mãe. Do WhatsApp. WhatsApp. Tá, do WhatsApp. Então assim, se você tiver alguém de confiança, pelo menos, que você confie, né? Pra entregar o seu aparelho e dar uma limpadinha, já vai te ajudar. Ou então... tem, né, referências minhas recomendam também sair de todos os grupos que não vão mexer o seu ponteiro. Vai saindo, eles falam, sai de grupo de família, sai do grupo das amigas do colégio de 20 anos atrás, esses grupos que não vão mexer o seu ponteiro e não vão te aproximar do seu objetivo, do seu sonho, sai, porque é tudo bobagem que às vezes a gente nem lê. Não, peraí, a gente tem que ir para um break e eu quero falar sobre sair de grupos que não mexem nos nossos ponteiros. Acho que a gente podia trazer o nosso celular aqui para ver em que grupos nós estamos. A gente já volta. Saímos para o break aqui com uma polêmica. E continuamos falando aqui nos bastidores de polêmica. Grupos de WhatsApp. Sair de todos os grupos que não mexem o nosso ponteiro. É isso, Mari? Adorei. Eu tô jogando a responsabilidade para ela, Depende do seu coraçãozinho, como ela comentou. Como é que é, doutora? Eu falei pra ela que ela não tá sabendo dessa travar, né? Você coloca lá e... esse do travar eu não tava sabendo. Né? Você coloca ele lá que não é nem na arquivada. Tranca e aí todo ele mundo lá. Trancada, conversa trancada, ela não aparece como número. Mas eu não consigo. Você tá com quantas no WhatsApp? 400 e alguma coisa. Então, se eu chegar no final do dia... Não lidas. Impossivelmente acompanhar isso. Eu sou mais Se eu time chegar Roseli. no final do dia e eu não tiver respondido, nem é responder todas, mas assim... Alguma paciente vai ter uma questão, eu tenho que responder, é a minha mãe, é o grupo enfim, N. Mas a presença de uma mensagem ali que eu não li, eu não preciso responder, entendeu? Então, às vezes, eu só dou um tipo, lida, só para tirar eu ia falar isso. Eu ia falar porque isso. eu acho mais rápido, foi a estratégia que eu usei. Mas mesmo assim, eu acho que isso me consome. Dá para criar um método de eu posso eliminação criar e depois eu passo pelo WhatsApp. Por favor, um método para quem não dá conta, porque eu não acompanho Mas as eu mensagens. acho que essa coisa dela, não ligar para Mas eu também não consigo não ligar. Eu também não ligo, não, sei, porque senão a gente fica meio doidinho. Então, mas como que você não vai dar resposta? São pacientes, são negócios. Mas aí nesse não tá falando dessas nesse pessoas, caso exatamente. Mas assim, por exemplo, como eu te comentei, se você tiver uma pessoa de confiança que possa responder por você, ou então, que nem hoje em dia tem muito IA, né, que a gente consegue atrelar o nosso número e essa pessoa vai responder no seu número, porém aparece, vamos supor, a atendente Thaís, falando por você, dando um retorno sobre o determinado assunto da paciente, alguma orientação que você comentou que você já tem os seus métodos de atendimento. Legal isso. Então você consegue automatizar algumas mensagens, essa é uma alternativa para confortar o coração. Confortar o coração. Lá na Talvez clínica nós automatização. usamos uma inteligência artificial neuroativa. Eu achei o nome assim super bacana. E ela entende bem, ela faz até um perfil DISC, se a paciente então, isso, legal. se ela gosta de conversar ou não, se ela quer receber imagem ou não. Exatamente. Agora, uma secretária assim para chamar de mim, eu vou adorar. Exatamente. E também você pode treinar uma IA para ser você. Você mesma vai treinando a sua IA
e ela vai se aproximar muito de como você responderia. Pro meu pessoal Inclusive, mesmo. hoje tem IA de áudio também, que responde com a sua Sim. voz. É. Mas eu ainda não utilizo, mas a gente já tá vendo também. Gente, como que ela vai separar os contatinhos dos aí, familiares? São quase de repente, duas números Roseli. diferentes. Não, então, mas assim, eu e o meu sócio, nós estávamos justamente hoje, o evento foi quinta, acho que foi na terça, quarta-feira da semana passada, nós estávamos em contato com uma empresa que ele mostrou um pouquinho do sistema por dentro. Então, assim, imagina como se fosse uma página de e-mail mesmo. Que aí você coloca lá qual é o número do WhatsApp, então você vai colocar o seu número e você cadastra todos os contatos que você quer que a IA, o sistema lá, responda por você. Inclusive, você cria vários fluxogramas, digamos assim. Sim. Então, se a pessoa falar isso, tem essas opções de resposta, que pode ser em texto, pode ser aquele que você clica, sabe? Aqueles atendimentos de Aham, clínica, sim. médica, que você clica e já sai, tem em áudio, aí tem várias. Então, provavelmente você vai selecionar os contatos, contato da família você tira, ou deixa o contato da família para fingir que você está interagindo ali no grupo. Nossa. Uma boa Eu- saída. Eu, há um tempo já, a Madame e o meu contato pessoal no mesmo número. E eu tinha essa atividade para atendimento Madame, até acontecer um pequeno O quê? erro de uma cliente chamar a primeira vez e falar, oi, amiga. Ah, E não era amiga, era uma cliente. Porque era o meu contato pessoal também. Então, Entendi. quando tinha esse sistema de atendimento no Madame, a gente tinha uma frase básica para iniciar, entendi, e aí já dava que ali era um atendimento e não era um contato pessoal. entendi. Só que aí com essa cliente foi, oi, amiga. Falei, nossa. Aí eu já não sei dizer por dentro do sistema o que É. aconteceu. Na né? clínica funciona muito bem. Agora, pro pessoal, Pessoal, é É. mais precisando de complicado. uma IAC, É. Né? quase Ô não Mari, cola. sabe o que eu queria te perguntar, até antes da gente falar do livro? Como é que surgiu a ideia de criar a sua empresa? Tá. Porque você estava trabalhando com grandes Uhum. nomes e talvez muitas pessoas até, né, gostariam de estar onde você estava. Como é que foi essa virada de chave? Na verdade, como é que foi? Eu estava crente de que eu ia ficar lá, né, por muitos e muitos anos ainda, porque é assim, não consigo nem colocar em palavras, né, como que é vivenciar, conviver com esses grandes nomes, né? É aprendizado o tempo inteiro. E o que você fazia especificamente? Porque tem Ixi, fazia muitas coisas. mas tem muito a ver com o que você faz. Você desenvolveu editoriais. Aham. Conta pra gente. Tá, então assim, eu trabalhava diretamente na marca do Joel J, e aí na vertical do Joel J, eu produzi conteúdos pro JJ, eu com certeza vou esquecer de algum, tá? Mas pro JJ Podcast, para as lives que ele fazia, né, independente do horário. Independente do horário, a gente já vai. Um detalhe É, importante. Fazia para o Hora H, que é um festival anual que o Joel faz. Eu fiz para 3 edições do Hora H, inclusive um que era de Orlando, fora do Brasil. Deixa eu ver se eu lembro. Eu fazia mapas mentais, e-books, newsletter, tanto para e-mail quanto para LinkedIn. Mesmo porque tudo do Joel tem muito material, Tem né? muito material. Cheguei a cuidar de Instagram também, principalmente do JJ Livros. Conteúdo de Instagram de maneira geral, story, feed. O da Lalas, que ela tem, né, acabou de lançar acabou não, já faz, acho que foi no final do ano passado, ela lançou um planner, um guia, que é Equalize, eu que participei também da construção. Aí tinha a vertical, que era do grupo Wiser Educação, que esse é liderado pelo Joel Caio Flávio. Aí dentro desse, eu atuava diretamente no braço do Performance, que é uma instituição educacional, né? E aí todos os produtos lá de dentro, eu não vou lembrar todos, mas destaque, VIP. Aí tinham vários produtos lá dentro, todos eu que fazia. Inclusive cuidava de plataformas também. Enfim, muitas coisas. Acho que é isso. Assim, e também da Trinca, cheguei a produzir conteúdo para a Trinca, mais especificamente, logo no início que lançou a Trinca, tinham lives, né, e eu fazia os e-books em tempo real, para quando finalizasse a live, já fosse disponibilizado no WhatsApp para o pessoal. E aí, por que você saiu desse lugar e tá hoje no seu lugar? Tá.
Aí, só para finalizar, tem também o Clex, que antes era First Class, depois mudou para Clex Club, que é o maior ecossistema de empresários do Brasil. Cheguei a fazer também conteúdos. E aí, por que eu saí, né? Porque, acreditem ou não, mas eu recebi uma mensagem de Deus, que falou para mim, eu vou até chorar, eu acho já, que eu recebi uma mensagem de Deus mesmo, falando que era para eu sair do CLT, porque eu era CLT, e abrir a minha empresa. Tá. Só que eu não fazia ideia do que. Então eu fiquei assim, será que é Deus mesmo falando comigo? Né? Porque eu ainda estava nesse, assim, eu sempre fui muito intuitiva, né? Muito sensível assim para energia, para essas questões assim do universo, de Deus, mas eu comecei a entender ainda mais como abrir o meu canal com algo maior, né? Então eu ainda estava no início desse processo assim de ter certeza. Hoje, quando eu recebo alguma mensagem, eu já tenho certeza se é ou se não é. Eu ainda não tinha. Aí eu falei, será que é mesmo? Aí eu pedi, eu quero uma resposta, Deus, por favor, me manda uma resposta para eu entender se é isso mesmo ou não, porque, e ainda mais que eu conheço o Joel há 23 anos, então, e a Larissa também, a Lalas, então eu tinha uma relação emocional, um vínculo emocional muito forte, né, então, eu preciso ter certeza para tomar essa decisão, inclusive porque tem muitas pessoas, né, querendo trabalhar ao lado deles. E aí eu pedi essa resposta. E nesse processo, eu estava muito ligada a uma colega minha que trabalhava comigo, que a gente estava desenvolvendo um roteiro, uma linha editorial para um documentário. Então a gente estava muito conectada, né, nos últimos dias. E aí eu pedi essa resposta, fui para o trabalho. Eu não lembro se foi no mesmo dia ou não, mas um dia específico que eu estava no trabalho, que era inclusive o dia que eu tinha que finalizar o documentário, ela falou, Mari, preciso falar com você. Se eu estiver me estendendo, você fala, tá? Não, aí ela falou, Mari, preciso falar com você. Aí eu falei, ai amiga, agora não consigo, porque senão a gente não vai conseguir cumprir o prazo. Ela, tá bom. Aí na mesma hora veio, você não pediu? Então escuta. Aí eu falei, aí eu respirei, né? Oi amiga, vamos lá conversar. Achando que ela queria falar do trabalho, né? Aí ela, olha, você vai me achar meio doida, você não vai entender, mas Deus me pediu pra te falar uma coisa. Aí eu já me arrepiei toda, né? E eu fiquei assim, sem reação. Eu falei, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aí ela assim, é pra você sair e abrir sua empresa. Exatamente, a mesma mensagem. Aí eu fiquei sem reação olhando pra ela. Eu ainda pedi mais uma. Eu falei, Deus, manda mais uma pra mim. Confirmação. Eu falei, será? A gente teve duas. Aí a segunda veio através de uma oração em texto mesmo que eu estava fazendo, mas eu não lembro exatamente o que foi. Mas eu tive o mesmo entendimento e ainda pedi mais uma. Eu falei, melhor de 3. Pedi mais uma. Aí na terceira, essa mesma menina, ela chegou e falou assim, Mari, tem mais uma coisa agora que eu preciso te falar que me foi permitido revelar para você. Aí eu, tá bom. Aí ela assim, ela falou assim que eu só precisava de coragem e de confiar em mim para tomar esse passo e que assim que eu tivesse essa coragem e desse o passo, que as coisas iam acontecer de uma forma muito rápida, o meu crescimento ia ser muito rápido, ela falou, e que inclusive eu ia para fora do país. E aí eu fiquei olhando para ela, aí eu não duvidei mais, né? Aí eu fui conversar com o Joel, com a Lalas e falei, olha, eu tô sentindo um negócio, não sei direito o que é, mas eu acredito que seja para eu abrir minha empresa, mas eu não tinha ideia do que eu ia fazer, foi assim. Viu? Que fácil, Tentando que resumir. simples. Mas aí temos um livro agora. Isso. Vamos falar sobre esse livro? Vamos. Que a gente tá, pegar ele com aqui. pouquinhos minutos ainda. Mas vamos lá. Vamos. Então, esse meu livro... Você aplicou o seu método para escrever? Apliquei. Será que funcionou mesmo? Vamos ver. Mas esse livro é o Pódio da Alta Performance. E, na verdade, como que surgiu esse método? Só que aqui não é o meu método. Esse livro, eu fiz ele como se fosse... Ele é um devocional de 100 dias para, dentro de 100 dias, você atingir sua alta performance, seu máximo potencial. Né, esse não fala do meu método, eu ainda vou lançar um próximo detalhando o meu método por trás disso. E esse livro, quando eu entrei para trabalhar com o Joel, abriu esse braço educacional que eu comentei, que é o Performance, e a primeira aula que eu fui dar dentro dessa empresa era de filosofia de vida. E aí eu fiquei, a minha filosofia de vida é do esporte. E eu, como era ligada à pesquisa, nessa área acadêmica, eu fiz uma pesquisa com atletas de nível brasileiro, sul-americano, pan-americano, mundial e olímpico,
para entender quais são as 3 principais características que esses atletas eles aprendem no esporte e levam para a vida para ter alta performance em todas as áreas da vida. E aí eu descobri que era, em primeiro lugar, a disciplina, em segundo lugar, o foco e em terceiro lugar, a resiliência. E, inclusive, se a gente for estudar alta performance, tem 3 pilares da alta performance, que bateu com a minha pesquisa. Que os 3 pilares são mentalidade, que eu relaciono com o ambiente e relaciono com a resiliência. Tem a produtividade, que eu relaciono com o tempo e relaciono com o foco. E tem a atitude, que eu relaciono com o objetivo e, no meu livro, eu relaciono com a disciplina. Então, esse daqui especificamente, eu escrevi transformando esses 3 pilares no Joel, no Caio e no Flávio. Então, o pilar da resiliência eu relaciono com o Flávio, que ele fala, a estabilidade não existe. E eu relaciono com a resiliência. O segundo, que é o foco, eu relaciono com o Caio, que ele fala, se for entrar, entra para rachar. Então, você tem que ter foco. E o primeiro lugar, que é a disciplina, eu relaciono com o Joel, que ele fala, você precisa ser 1% melhor a cada dia, o trabalho devolve, coisas nesse sentido. Então, eu relaciono cada pilar do livro com um deles. E é lindo esse livro também, né? E esse daqui é o seu. Obrigada! Esse daqui é o seu. seu. Eu queria que você assine, obrigada. A gente vai para os nossos agradecimentos e a gente já volta. Agradecer então aos nossos patrocinadores, Alhambra Móveis e Caioa, que são 2 empresas aqui de Santos consolidadas e responsáveis pela ambientação do nosso cenário. Clínica Mitra de Medicina Integrativa, que cuida da minha saúde e é uma referência em terapias injetáveis e hormonais. Aos nossos parceiros, Ermelinda Conceito, que está me vestindo, tem loja ali no Supercentro Boqueirão e entrega para qualquer lugar. Magnólia Camargo, trazendo essas peças, ó, acessórios, bijuterias, loja física na Praia Grande, mas também pode entregar aí na sua casa. Giovana Leite, responsável pelo meu cabelo, pela minha maquiagem, tem um estúdio aqui em Santos, faz desde produções para eventos casuais até noivas com exclusividade. E também Turbine Mídia, que é uma empresa especializada em crescimento orgânico e estratégia para as redes sociais, que está com um estúdio completo ali no centro de Santos para você gravar os melhores conteúdos. Chegamos ao finalzinho e eu já com o meu livro na mão, muito feliz, muito emocionada, Mari, parabéns. Esse é o nosso último programa aqui, né? Então, quero agradecer também a todas vocês, mas daqui a pouco eu faço a finalização. Obrigada, doutora, mais um episódio aqui com a gente. Eu só posso agradecer, foi uma construção maravilhosa, tanto de conhecimento, né, e do contato que a gente tem, a possibilidade de aprender tanto e de trocar. A minha gratidão à Vanessa, ao convite que foi feito e ao Tricotar. Obrigada, viu? Doutora Luciana, a nossa Lu, obrigada. Só agradecimento, foi um tempo muito, muito abençoado, dentro e fora do Tricotar, com todas as tricoteiras, as experts maravilhosas, criamos relacionamentos, laços, e obrigada, muito feliz. Obrigada, muito feliz. viu? Madame, obrigada também. Eu que agradeço. Mais um episódio. Olha, a gente passou uma temporada, eu fui bem firme, não me emocionei em quase nenhum. Mas é que hoje é muito especial mesmo e foi uma temporada muito incrível e só gratidão. Eu falei, eu vou deixar para fazer a finalização quando eu estiver sozinha, porque senão não ia dar certo. Mari, incrível ter você aqui, a tua história a gente admira, porque você é uma mulher incrível, tua história é incrível, você não tenha dúvidas do quanto você ainda vai crescer. Obrigada por estar aqui com a gente hoje. Deixa o teu recadinho final, fala sobre o teu livro, onde as pessoas podem adquirir. Eu que agradeço pelo convite. Você sabe que eu já vou até me emocionar de novo, mas você sabe do carinho que eu tenho por você, também. Você foi minha professora da faculdade, eu também. Então você é uma referência para mim também, te observo, te acompanho e me espelho em você também. E assim, eu estou muito feliz de estar aqui, principalmente no encerramento do programa, né, que torna ainda mais especial. E obrigada pela oportunidade também, espero ter contribuído com vocês. Qualquer dúvida também podem me chamar, que a gente continua
continuo ajudando vocês, orientando em relação ao método. Vou também te passar uma estrutura macro para te ajudar na escrita do seu livro, que você vai ver. Uau! Chave de ouro, fechamento com chave de ouro. E em relação ao livro, depois eu posso estar disponibilizando um QR Code, né? Aí você pode colocar, a gente coloca aqui do ladinho. Quem tiver interesse em adquirir o livro é só apontar a câmera do celular para esse QR Code que a gente vai enviar com todo o amor e carinho para sua casa. Ai, obrigada, viu? E a gente vai finalizando por aqui, mas hoje tem uma finalização aí de temporada um pouquinho diferente. Um beijo para você. Vamos dar um tchau lá na câmera. Chegamos ao fim de mais uma temporada incrível do Tricotar. E encerramos com uma noite super especial com um jantar oferecido pelo elegante restaurante Sextu. Mas esse encerramento marca também um novo ciclo. O Tricotar segue por novos caminhos. E com o coração cheio de gratidão, eu agradeço primeiramente a Deus e também, em nome da família Zaidan, agradeço toda a equipe da TV Cultura Litoral. Aqui foram mais de 88 episódios produzidos com muito amor, com convidados inspiradores e com um time de tricoteiras e experts que enriqueceram cada programa com muito conteúdo de valor. Foi uma jornada linda nessa casa que sempre me acolheu e também acolheu o Tricotar com tanto profissionalismo, carinho e respeito. Seguimos em frente sempre com a mesma essência, que é o protagonismo feminino como centro de tudo o que fazemos. Continuem nos acompanhando nas redes sociais porque vem muita novidade por aí. Muito obrigada pela audiência, por cada mensagem e por cada gesto de carinho. Um beijo enorme e até breve!